Então, nós estamos aqui em mais um encontro para tratar de assuntos importantes, como todas as terças-feiras às 18 horas. Nós tratamos sempre com algo muito atual, com algo que vai nos acrescentar, né? Seja para o mundo jurídico, para a gestão, para a questão da inteligência emocional. E hoje nós temos um papo muito interessante com a professora Roberta de Oliveira. Então, esse papo ele é destinado a quem vai fazer o exame da OAB. Então, você que terminou a faculdade de Direito, ou então está concluindo, está lá no nono, no 10º semestre, e está ansioso para fazer a prova da OAB, o exame da OAB, para pegar a carteira da OAB em mãos e começar a labuta dentro do direito. É disso que nós vamos tratar hoje, daqui a pouquinho, com a professora Roberta Oliveira, que vai trazer várias dicas. É algo muito legal, tenho certeza que vai acrescentar bastante, não só para você que deseja fazer o exame da OAB, o próximo exame da OAB, como também para você que pretende prestar concursos públicos. Então, nós vamos trazer algumas dicas, alguns toques, algumas ideias aí para que você possa seguir também a carreira pública. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, antes de a gente começar a nossa live, até porque a gente tem alguns minutinhos aí para começar, né? Eu quero convidar vocês, você que é da área jurídica, a participar do nosso clube do QI Jurídico. Para você que não conhece o Clube do QI Jurídico, todas as segundas-feiras nós temos um grupo fechado para o grupo de estudo. Então, toda semana a gente tem um estudo de caso diferente. Vem sendo muito produtivo, muito legal, com a participação das pessoas que trazem ideias, saídas diferentes para aquele determinado caso. E a gente quer convidar você para participar. Se você quer saber mais, me chama, né, no Messenger, entre em contato com o ITJ, www.itj.pro.br, ou ainda contato@itj.pro.br, para ter mais informações desse grupo de estudos. Tem sido muito proveitoso e eu acho assim muito legal, porque eu tenho aprendido também muito, né? Então, isso eu acho que é muito legal, essa questão da troca, de a gente estar discutindo temas atuais. Então, ontem, por exemplo, nós discutimos a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no caso de invasão da pessoa física, de vazamento de dado numa farmácia, né? Então, é algo bem legal, e você que se inscreve consegue ter acesso aos nossos encontros anteriores. Então, é muito proveitoso, e a gente espera também que vocês mandem para a gente ideias de casos que a gente possa estar estudando. Eu acompanho, até porque participo de diversos grupos, às vezes a gente tem tantas dúvidas, né? Inclusive, eu viro e mexo também, dá aqueles, né? Fala, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Que saída que eu vou ter para essa determinada situação? E eu acho que essa ideia de a gente fazer esse grupo é algo muito legal, muito proveitoso para que a gente possa fazer essa troca. Então, fica aqui o meu convite para que a gente possa fazer essa troca. Quero aproveitar também para convidar você a conhecer os nossos novos cursos em parceria com a DLC. A DLC é Distance Learning Consulting, é uma instituição portuguesa, então a sede dela é em Portugal. Os cursos são ministrados em português de Portugal, mas tem um lado muito legal, porque eles são certificados, sua certificação dada pela União Europeia. Então, é válida na União Europeia, melhor dizendo, né? É válida na União Europeia. Isso é algo muito interessante. Então, são cursos destinados à parte de liderança, comunicação, a marketing digital. São todos muito interessantes, e eu falo que assim, quem me conhece sabe que
eu só vou indicar aquilo que eu sei que é legal, que eu sei que vale a pena. Então, são cursos. Esses cursos que a gente está apresentando na nossa plataforma são cursos que que eu tive acesso, um conteúdo fantástico e que você com certeza vai gostar muito. Eu gostei muito. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu currículo sabe que eu sempre faço curso, é algo que me motiva, essa coisa de saber coisas novas, é algo que me impulsiona. Então, para que a gente possa, de fato, estar sempre atualizado, respondendo aquilo que o mercado de trabalho precisa, né? Então, quando eu falo mercado de trabalho, não necessariamente é você trabalhar num lugar, pode ser trabalhar no seu próprio escritório, na sua própria empresa, no seu próprio negócio. Isso é algo muito legal, você está sempre antenado. E eu também falo que todas as vezes que eu faço live, também eu sempre aprendo um pouquinho, porque eu tenho a graça de ter sempre convidados muito especiais nas nossas lives. Às quintas-feiras, nós temos nosso encontro destinado à advocacia. Então, às quintas-feiras, às 19 horas, temos o encontro do QI Jurídico falando sobre os desafios da advocacia. Nessa próxima quinta-feira, o nosso encontro vai ser com a Nana Joia. Então, a Nana Joia é uma jovem advogada, extremamente antenada, e que vai trazer aí um pouquinho das suas dúvidas, dos seus desafios, dos seus receios, porque isso é algo que a gente tem que compartilhar e trocar também. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Aproveitando ainda a oportunidade, hoje é aniversário do pai da Nana, o Celso Joia, um conselheiro querido, conselheiro da OAB São Paulo, já foi presidente da subseção da Lapa, é uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, inteligente, e aquela pessoa que você pode contar. Isso eu acho muito legal, então fica aqui meu grande beijo para o Celso Joia, para que a gente possa, quem sabe, né, no próximo ano, estar junto para comemorar junto, para abraçar, é uma coisa que a gente está precisando muito, ter esse contato, a gente está todo mundo com anseio de ter esse contato, mas ainda não é hora, né? Então a gente ainda tem que estar aguardando um pouquinho para que essa hora chegue, né? Mas eu acho que é a hora de a gente falar assim, poxa, de planejar, né? Eu acho que é algo muito legal isso, você ter a oportunidade de planejar e depois falar, olhar para trás assim, poxa, eu conquistei aquilo que eu idealizei, aquilo que eu planejei, aquilo que eu coloquei no papel. Então, isso é muito importante, eu acho que esse é o momento ideal para isso. Então, às vezes as pessoas falam, ai, poxa, mas o tempo está passando rápido. Realmente, né? Está passando muito rápido. Mal a gente vê, já acabou janeiro, já passamos do meio do mês de fevereiro, e é sempre uma oportunidade, todos os dias, quando a gente acorda, é sempre a oportunidade de a gente fazer algo diferente, de a gente fazer algo melhor, de a gente ser feliz, porque o tempo realmente passa muito, muito rápido. Nós estamos aguardando aqui a nossa convidada chegar, com isso, já que a gente está aguardando, até porque eu entrei antes, né? Quero compartilhar com vocês, porque às vezes quem me acompanha sabe disso, às vezes eu dou uma embananada, né? Aqui com essa coisa de transmitir ao vivo, porque a gente faz pelo Zoom, então nossos encontros são pelo Zoom, e o Zoom que está interligado com o Facebook, e aí você precisa fazer uns preenchimentos, né? E eu já tive a oportunidade de simplesmente esquecer de colocar para transmitir. Isso é algo muito recente, inclusive. Na hora que eu vi, já tinha passado mais de 20 minutos que a gente estava falando, que a gente estava conversando, e eu não tinha colocado para que o vídeo fosse compartilhado. Então, em virtude disso, eu tenho entrado um pouco antes para estar anunciando aí, né, para a gente não perder nenhum momento da nossa live com o nosso convidado, né?
tenha entrado um pouquinho antes para poder fazer esses acertos e que se eventualmente alguma coisa der errado, que a gente possa aí acertar e entrar no horário, né? Então, estou procurando sempre fazer essa entrada preliminar para que a gente possa manter o nosso horário aí fidedigno às 18 horas, né? Isso é também uma das coisas muito importantes quando a gente vai falar aí dessa questão de concurso público, essa questão do exame da UAB, né? Então, acho que eu já tive a oportunidade de falar em outras lives. Eu entrei na faculdade com 17 anos, terminei a faculdade com 22, e tinha antes o exame da OAB, você precisava ter encerrado, concluído a faculdade, você tinha que estar com certificado de conclusão para fazer o exame da OAB, já há algum tempo, né, gente? E aí, eu estava super ansiosa, né? Eu entrei na faculdade pensando em fazer concurso público, pensava em ser delegada de polícia. Depois, fazendo estágio, eu vi que eu não tinha como me afastar da advocacia, era algo que foi me consumindo, na verdade, né? Algo que foi entrando nas minhas entranhas, né? Consumindo as minhas entranhas. E eu queria advogar, né? Então, a ideia, então, eu fazia estágio dentro de um escritório de advocacia criminal, e em que o doutor Henrique, que era o meu chefe, ele foi bem claro, bem desde o início da nossa contratação, ele nos contratou, estava no 5º ano da faculdade, antigamente a faculdade era anual, né? Estava no 5º ano da faculdade, e aí ele foi bem claro falando, olha, eu estou contratando vocês para estágio, mas a gente não tem intenção de contratá-los depois que vocês terminarem a faculdade. Ou seja, a gente ia fazer o estágio, e assim que a gente terminasse a faculdade, a gente ia ser mandado embora. Então, era algo que foi combinado, e a gente estava bem ciente dessa situação. E a outra estagiária, que é a Ariane Santalúcia, fazia estágio comigo, né, com o doutor Henrique, a gente ficou bem amigas, e resolvemos montar um escritório junto com um outro amigo, que é o doutor Sérgio. Isso quer dizer o quê? Então, a gente já, antes de passar na UAB, a gente já tinha resolvido que a gente, assim que a gente entrasse, né, que assim que a gente passasse no exame da UAB, a gente ia tá montando escritório. Então, eu estava super ansiosa, né, para que isso acontecesse, e acabou que eu passei, fui muito bem na primeira fase, não sou ainda da época do exame oral, já tinha passado um pouco, mas acabou que na segunda fase eu simplesmente desmaiei. E aí eu desmaiei e falei assim, putz, e agora? Eu não consegui concluir, desmaiei durante a prova e só fui fazer o próximo exame, né? Não precisei mais fazer a primeira fase, porque entrei com recurso dentro da UAB e fui fazer o próximo exame. E essa minha ansiedade toda, né? Porque foi muita ansiedade, eu queria logo entrar na UAB. Então, hoje eu fico pensando, nossa, eu tinha só 22 anos, né? E queria enlouquecidamente passar de fase, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Aqui, estamos já aqui ao vivo com a professora Roberta de Oliveira. A professora Roberta de Oliveira é mestre em Direito, professora universitária, advogada, coaching de carreiras jurídicas. Então, ela tem um monte de coisa para falar para a gente, em especial quando a gente fala de exame da UAB e concurso público. Rô, seja muito bem-vinda. Eu não estou escutando nada. Então, a Roberta, até é engraçado, né? A gente estava falando de probleminhas técnicos. A Roberta está com alguns probleminhas técnicos aqui com relação
ao retorno, né? Parece que nós estamos na TV, retorno. Cadê o retorno? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar para que a Roberta ingresse novamente, tá? 2 segundinhos, a gente já dá continuidade, não saiam daí. Agora eu estou escutando, eu não estava escutando nada. Então, ó, resolvido, gente. Aqui, ia tentar ver se a gente conectava, desconectava, para ver se dava certo. Mas já estamos aqui com a professora Roberta. Eu falei para eles, Rô, que você tem um montão de coisa para falar para a gente quando a gente fala de fazer o exame da UAB, fazer concurso público, fazer prova, na verdade, né? Fazer prova, eu acho que... E é assim, olha, gente, até para quem está na faculdade, seja a faculdade que for, eu acho até que se eu soubesse de algumas coisas antes, talvez, eu sempre fui boa aluna, mas talvez fosse até melhor do que eu era, né? Porque antigamente a gente tinha que decorar, né, Rô? Então, era assim, você tinha até chamada oral, chamada de tabuada, chamada daquela, como é que é o nome? Tabela periódica, né? Tinha que decorar os símbolos, tal, né? E hoje, a gente é obrigada a decorar também? Como é que funciona isso? Não, de jeito nenhum. É que você falou tabela periódica não tem muito, eu não vejo uma lógica muito grande na tabela periódica que não seja realmente decorar, né? Ela é decorativa, né? Coisa que não acontece no direito. Porque o direito, se a gente não achar a lógica do direito, se você não entende e você decora, você esquece. Então, para o direito, não é legal você decorar para uma prova. Você tem que entender, você tem que ter uma estratégia. Prova é estratégia. Como tudo na vida, né? Se você não traçar uma estratégia, você não consegue. E uma estratégia que seja só sua. Não dá para eu não consigo usar a sua estratégia e me dar bem, porque eu não sou você. Então eu vou ter que achar o que encaixa comigo. Tem diversas técnicas de estudo, né? Então, a gente pode falar de algumas dessas técnicas de estudo e técnicas de como fazer a prova, que até no dia da prova você tem que estar bem preparado para fazer a prova. Por isso que se fala tanto de... Ai, fugiu a palavra, de você fazer simulados. Os simulados são extremamente importantes para saber como que você resolve prova. Porque, assim, como que eu descobri? Que eu sou péssima em resolver teste. Olha, vou ser bem sincera, também não gosto, não. Prefiro Não é que eu não gosto. Eu não sei, eu não consigo, eu confundo, eu caio em todas as pegadinhas possíveis. Sempre foi assim. Só quando eu comecei a usar a estratégia, é que aí eu comecei a realmente me dar bem aí em provas, tanto de concurso como da OAB. A prova da OAB eu fiz 4 vezes, né? Eu acho bastante, eu acho muito. No meu ponto de vista, foram muitas vezes, 4 vezes, né? Pelo que eu sabia, porque eu sempre fui uma aluna que não era excelente, era mediana, mas eu sabia a matéria. Então, eu olhava, eu sabia responder, eu sabia o que era certo, mas eu marcava a resposta errada. Então, isso Nossa, que loucura, hein? Então, você que está nos ouvindo, eu falo que eu também não gosto muito de responder teste, não. Prefiro responder questões dissertativas. Mas tem gente que acha que lá e no Unidunité vai resolver, né? E quando a gente está falando de um exame, seja o exame da UAB, seja até uma prova de faculdade ou um concurso público, você tem outras pessoas concorrendo com você e aumentando o nível de corte. Isso quer dizer o quê? Você está lá concorrendo. Então, esse Unidunité, contar com a sorte, não dá não, né, Rô? Então, o Unidunité, até ele é válido. Mas se você não tiver noção da matéria, às vezes eu falo em sala de aula, olha, se tudo mais der errado, se você tiver a lógica da coisa, talvez seu chute seja um bom chute.
né? Não, mas aí você está falando de um chute com probabilidades. Exatamente, né? Porque um chute cego aí também é brincar com o azar, né? Você falou uma coisa muito interessante, que existem várias técnicas de estudo e que a pessoa ela tem que verificar aquela que mais se adequa a ela. Quando a gente fala, então, essa questão de se adequar à pessoa, é muito importante que a pessoa conheça quais são as suas principais habilidades. Com certeza absoluta, né? Nós temos aí algumas chamadas competências, né? E são habilidades que se transformam em competências, né? Então, qual é a sua habilidade no estudo, né? O que você tem que é inerente, que é seu? Você é bom ouvinte? Você é bom visualizador? Aí você é bom falando? Então, tem até um mapa, né, que fala de como as pessoas assimilam aquilo que elas estudaram, né? Vendo, ouvindo, falando. Escrevendo, né? Eu gosto de escrever, tem vários caderninhos. Então, mas é comprovado, é científico que se você estuda escrevendo à mão, tá? Discursivo, ele é mais eficaz do que no computador. Então, o cérebro, ele funciona melhor com você escrevendo. Porque o que o cérebro entende? Que você tá conversando, que você tá falando com você mesmo. É uma voz. Você não escuta a sua voz interior? Você está escrevendo, Às vezes é como se você estivesse falando. Mais. Você está escrevendo, é como se você estivesse falando aquilo para você mesma. Tem gente que precisa falar, né? Que está estudando e está falando. Mas se você estiver escrevendo, o cérebro entende como se você estivesse falando. Então, é uma questão neurolinguística, né? É uma questão aí neuropersuasiva, né? Que é uma neuropersuasão do cérebro, como que você estimula o cérebro para que ele realmente possa lembrar das coisas, né? Porque eu sou esquecida, você sabe, né, Thaís? Eu sou esquecida. Se eu não tiver técnicas, eu acho que eu não volto para casa, né? Assim, se eu pintar o cabelo, muito claro. Não, você sabe que hoje eu estava falando para que minha filha é perdidaça, assim. E aí eu falei assim, olha, eu acho que... Será que tem algum chip para a gente colocar no seu cérebro de geolocalização? E aí eu acho que esse seria um ótimo presente. Ela é totalmente perdida, assim, ela não tem senso de geolocalização nenhuma. E é interessante, né, dessa coisa de você gravar... Até antes de a gente falar de algumas técnicas, agora me veio uma coisa muito importante. Com você não tem roteiro, né? É um negócio, agora veio, gente, agora eu pensei. É uma coisa que baixou aqui. Não, na semana passada, quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho algumas grandes amigas, uma delas é a Roberta, mas eu tenho uma amiga que estudou comigo no colegial, ela chama Rosângela Martins. E a Rosângela Martins, ela é 2 anos mais velha do que eu, ou seja, ela reprovou alguns anos, não reprovou no colegial, então ela tinha reprovado no ensino fundamental, né? Não no médio, colegial é coisa de velho, né? No ensino médio, ela estudou o ensino médico, né? E ela tinha bastante dificuldade. E há pouco tempo atrás, ela descobriu que faltava oxigênio no cérebro, por isso que ela não aguardava as coisas. E isso é uma coisa muito legal de a gente estar falando hoje, assim. Eu até falei para ela, não, você precisa falar disso, né? Porque quantas pessoas não sabem. Porque você precisa estar oxigenando o cérebro para o cérebro estar produzindo, né? E o que acontece? Quando ela era jovem, ela arrancou 4 dentes, porque o dentista, na época, era algo que era comum arrancar dente. Ah, não cabe na sua boca, vamos arrancar. Né? Eu, com essa bocona que eu tenho todos os dentes, inclusive os como é que chama lá?
O siso Os do 4. juízo? Ah, eu Tem tirei espaço, todos. tem espaço a beça aqui nessa boca. E aí, ela arrancou os dentes e a arcada dentária dela fechou, fazendo com que a língua dela não coubesse na boca corretamente, porque a gente descansa a língua, inclusive, no céu da boca. E aí ela passaram muitos anos, né? E ela sempre com dificuldade de gravar, com várias dificuldades, assim. E ela é uma pessoa muito, muito esforçada, muito dedicada, muito disciplinada. E às vezes até eu me perguntava, eu como colega de escola e amiga, sou madrinha de casamento dela, falava assim, poxa, às vezes, né? Ela fala, pô, Thaís, eu não consigo gravar inglês de jeito nenhum. E olha que é aquela coisa, né? Ela fala francês, tal, mas sempre com muita dificuldade. Até que no ano passado, ou foi ano retrasado, ela descobriu, ela achava que ela não estava conseguindo dormir, ou seja, a situação foi piorando da oxigenação ao longo do tempo. E ela descobriu que esses dentes que faltavam, como fechou o céu da boca, na hora que ela dormia, a língua vinha para trás e estava engasgando ela. Ou seja, ela fez aquele teste do sono lá, ela acordou várias vezes, mais de 100 vezes, né? Que eles colocam lá quando você acorda, tal. Ou seja, ela tinha um sono péssimo. Então, juntou falta de oxigenação e a falta do sono, né? Então, de você oxigenar o cérebro e tranquilizar o cérebro. E aí, na semana ela já tinha feito uma cirurgia o ano passado, que quebrou o céu da boca para poder abrir, olha que loucura. E na semana passada ela me ligou aos prantos que tinha sido aprovada a outra cirurgia dela, que ela vai colocar 50 e poucos pinos na boca. Aí eu tô feliz, então, né? Eu vou colocar um só, vai colocar 52. Então, mas olha que loucura. Mas ela chorou não porque ela ia quebrar toda a boca. Ela chorou de felicidade. Fica até meio emocionada, gente. Ela chorou de felicidade e eu, chorona, chorei junto. Porque ela falou assim, tá, eu vou ter condições de estudar como eu sempre quis e nunca consegui. Olha só. Então, às vezes a gente acha que é uma deficiência da gente, porque, sei lá, a gente vai colocando um monte de coisa na cabeça, que a gente é burro, que a gente não consegue, né? Vai colocando a nossa autoestima lá embaixo. Que também é uma coisa que eu tenho certeza que a Ró vai falar, mas às vezes o problema é físico, né? Então, fica a dica aqui, se você tem algum problema para gravar, para estudar, então, às vezes é muito importante você ver a questão da sua oxigenação, do seu sono, né? Questões biológicas, mesmo físicas, que podem estar impactando você de progredir em diversas situações, né? E além dessa situação física, já que a gente está falando aqui, né, dessa situação, eu achei interessante falar, porque tem muitas pessoas que, de repente, acham que não conseguem. Então, você lá, prestou uma, prestou duas, prestou três. O que passava na nossa cabeça? Passa incompetência, né? Mas antes disso, eu para os meus alunos, eu gosto de ensinar técnicas de respiração para estudo. Você falou, casou muito bem, né? Eu falei, olha, a respiração, ela é muito importante. Ela ajuda realmente você a concentrar e a você absorver a matéria, aquilo que você está estudando. Então, é legal fazer essa oxigenação do cérebro antes, durante, depois, em dia de prova, principalmente também, para deixar então, calmo. Só para a gente dar uma ansiedade. dicasinha, né? Vocês já devem perceber, eu sou extremamente acelerada. Eu juro que eu já tentei fazer meditação algumas vezes, mas eu não consigo passar dos 5 minutos. E eu acho que ainda tem que aprender. Mas como é que a gente pode fazer, então, dica, como é que a gente pode... Chegou lá na hora da prova, né? Você tá lá, agitadaço, né? Você chegar antes para dar, né? Tempinho, isso é importante, né? Chegar antes, tal, leva aquela comidinha, água, tal, não sei o quê. Não sei agora se pode por conta do coronavírus, mas... E aí, como é que você faz para chegar lá e respirar?
Tem uma técnica, uma respiraçãozinha que a gente chama de respiração quadrada. Então, você pode inspirar em 4 segundos, segura 4 segundos, solta em 4 segundos, segura sem ar 4 segundos. Aí agora você inspira 4 segundos e fica fazendo 4 segundos esse ciclo. E isso vai acalmar e vai oxigenar, porque quando você fica sem o ar, o corpo ele vai trabalhar para que porque ele vai ficar meio doido, né? Falar assim, não, eu preciso de ar. Aí ele vai se auto-oxigenar. E aí nessa auto-oxigenação você já vai começando a despertar a circulação no seu corpo inteiro. Então, ó, Então, facinho, hein, gente, ó. 4. pode ser até em menos se você não conseguir, né? Em 3, em 4, em 5. Alguns yogis, eles fazem 1 minuto, 2 minutos, mas... Pensou? A gente chega lá, né, gente? Então, ó, 4 inspirando, 4 parando, 4 expirando e 4 sem nada. Por isso que é quadrado, né? Interessante, bem legal. E aí, então, ó, dica aí de concentração, né? Vamos todos inspirar até baixar a adrenalina, é mais ou menos assim? E abaixa a adrenalina e ainda ajuda a oxigenação. Você volta com muita concentração. Você começa a prova concentrado. Aí, quando você baixa aquele pico de concentração que varia de pessoa para pessoa, você faz de novo. É melhor do que levantar e ir no banheiro. Porque, assim, para mim, é muito dispersivo levantar e ir no banheiro, vai, volta, me dá uma vontade de ir embora, de sair correndo. Então, você sabe que é engraçado? Eu estava contando antes de você entrar, eu estava contando que eu desmaiei, né? Eu fiz a prova, na verdade, a prova da primeira fase eu fiz uma vez só, e a segunda que eu fiz 2 vezes, porque eu desmaiei na segunda. E eu desmaiei, já não estava me sentindo bem, né? Eu falei, eu vou no banheiro. Então, eu caí realmente no banheiro. Então, eu acho, né? A pessoa que me contava, que não lembro de nada. Porque eu fui no banheiro, falei assim, não tô me sentindo bem, acho que vou lavar o rosto, tal, não sei o quê, e aí desmaiei, né? E era ansiedade, né? Aquela coisa de falar, ó, e autocobrança também, né? Você precisa passar. E eu acho que você também deve ter vivido isso, né? Acho que todo mundo vive um pouco, né? De falar, mesmo, você terminou a faculdade, né? Você precisa passar, não é assim? Nosso chicotinho dói, né? Ele estala, né? Aquele chicotinho que a gente pega e fala, vai, você não consegue, né? É difícil essa autocobrança, ela é pior do que a cobrança externa, né? Que basta alguém perguntar, e aí, como tá? Você não tá vendo como é que eu tô? Eu tô estressada, você está me cobrando, não precisa nem dizer nada, né? Você já desconta em alguém no primeiro que perguntou, oi, tá tudo bem? Tudo bem por quê? Você tá me cobrando? Pior que tem. Imagina a mulher, gente, que ainda tem TPM. Ai, gente, esse negócio de TPM aí, eu acho que é desculpa, viu? Porque eu não tenho essa TPM. A minha TPM é diferente, eu choro. Então, você falar mais grosso comigo, eu vou começar a chorar. Eu choro vendo propaganda quando eu tô na TPM. Eu não sou agressiva, então eu não entendo. Coisa de pisciano, né? Eu tenho que confessar que toda vez eu confesso alguma coisa da Roberta, não sei se vocês perceberam. Estávamos nós conversando, eu, a professora Roberta e a professora Érica. Eu não sei por que as pessoas ficam tirando sarro, porque eu sou pisciana, né? Essa coisa zen, tal. Pensou, e eu, Mariana, bem igual, né? Mas é verdade, tiram um barato assim de mim. Eu sofro bullying. Total. A bullying entre as amigas. Aí pode, né? A gente já tá grande, não tem problema. E aí, então, como é que é essa coisa, né? Até para quem está nos ouvindo, que fez um exame, fez outro exame, né?
Como é que ficou a Roberta com ela mesma, em especial porque a Roberta tem um pai advogado? A falta de planejamento depois que eu percebi que me deixou insegura. Porque se você não tem um planejamento adequado de estudo e de metas a alcançar, você acaba numa autocobrança que não existe. Então, você tem que ter aquele tempo de passar na prova. E se você não está tendo bons resultados, você tem que procurar o porquê que você não tem bons resultados e com isso, começar a trabalhar de uma forma diferente ou de uma forma melhor. Só autocobrar como a gente faz, né? Eu me cobro por cobrar, porque eu não estou vendo o contexto de uma maneira geral. Porque a hora que eu enxergo esse contexto de uma maneira geral, aí sim que dá aquela tranquilidade de alcançar uma meta que foi colocada, que é passar na prova da OAB. Então, é muito importante também ter. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela exprime muito bem. A humildade de entender os seus porquês. Quais são os seus problemas, talvez psicológicos, que, que estão te impedindo de passar na prova? Porque eles podem existir e não é vergonha nenhuma você procurar ajuda especializada para isso. Tem muitas pessoas que ajudam a trilhar esse caminho da OAB. Como, por exemplo, você, tem algumas amigas professoras que se especializaram nisso. Você lembra da Gisele? Da Gisele Lenzi, Sim, da Lenzi, FMU? Ela Gisele tem Lenzi. um programa que chama, acho que é um canal no YouTube, e ela faz muitos anos, ela tem o treinador OAB, que ela ajuda a treinar para fazer a prova da ordem. Muito antes de eu pensar em trabalhar com isso, ela já fazia também. Antes da gente fazer isso, ela já fazia. E então é ter a humildade de ir atrás e saber os seus porquês. A cobrança, ela acaba diminuindo e a autoestima sobe, né? Que no momento que você se cobra, você se coloca lá embaixo, né? Você coloca pior do que o cocô da mosca do cavalo do bandido. E é importante você trabalhar o seu autocontrole, a sua autoestima, o seu psicológico, a sua organização, a sua estratégia, o como você vai estudar, o que você almeja com esse estudo, qual que é o seu propósito dentro do seu estudo. Então, eu tenho uma amiga, falando em histórias, né? Ela prestou a prova da ordem 10 vezes. Então, quem estiver triste, que está prestando a prova da ordem pela terceira, quarta, quinta, ela prestou 10. Ela não desistiu. Ela foi atrás dos porquês dela e ela passou na prova da ordem. Depois de 10 vezes. Pensa, Thaís. 10 vezes. Gente do céu, pensou Eu ajudava ela, 10 eu vezes. via os surtos dela, né? Então, mas Mas aí tem a um gente falava, lado pá, muito calma. interessante, que ela é uma pessoa extremamente persistente, Extremamente. né? Talvez quantas pessoas... Claro, né? Acho que são fases, né? Ela precisou entender os porquês dela, Uhum. aquilo que estava faltando, né? De olhar para si mesma. Às vezes a gente quer tanto decorar matéria, ler e reler, e código e tudo mais. E às vezes o problema não está nem no conhecimento técnico, né? Está no autoconhecimento. Isso é uma coisa muito interessante. Mas provavelmente isso deve estar servindo hoje para a vida dela, de olhar para trás e falar assim, poxa, quanta persistência, né? Quanto é uma das pessoas mais persistentes que eu conheço. Aí ela começou a advogar, ela não queria mais advogar, ela advogava em escritórios, né? Ela falou, não, vou advogar sozinha agora. Aí ela foi começar a procurar e a planejar, e falaram assim para ela, olha, uma média de você começar a ter clientes e girar dinheiro e ter lucro de uns 5 anos. Aí ela falou assim, tá bom, e foi. E começou, tipo, com pouquíssimo, a gente dividiu sala, tudo. E ela tá muito bem, obrigada, super feliz da vida, foi mãe o ano passado, e é legal ver histórias de sucesso, né? E ela é extremamente hiperativa. Extremamente hiperativa, você não tem Pior noção. que eu
Olha, vocês duas competem, viu? É que você tem o caderninho, ela não tem. É Tem uma caderninho, competição boa. senão as coisas É, fogem. é. Ela ainda não tem o caderninho para competir aí com você. Então, olha só, se você está passando até beijo para o Rogério, beijo para a Dalvina falou assim, poxa, olha, eu sei bem do que é isso, parabéns, inclusive a Dalvina passou no último exame da UAB, né? Esse ano passou, né? Nós tivemos vários problemas para ter o exame da UAB, né? O Rogério está se preparando para o exame da UAB e tenho certeza que várias pessoas que estão nos acompanhando aqui sabe do que a gente está falando, né? Ou porque já viveu, ou porque está vivendo essa situação. Você ter esse controle, essa persistência, porque bate, né? Quando não dá certo, não dá certo, não dá certo. Às vezes você fala assim, pô, será que eu estou indo no caminho correto? Será que eu nasci para isso mesmo? Será que eu não estou sendo insistente ao invés de ser persistente? Como é que a gente consegue driblar isso, hein, Ró? Aí eu estava tentando falar com você e ver pelo Facebook, mas eu não consigo. Essa tecnologia não me alcança. Então, essa persistência e insistente, né? Murro em ponto de faca. Parece que chega uma hora que você fala assim: nossa, mas será que esse realmente é o meu caminho, né? Você tem que ter uma certeza daquilo que você. Qual é o seu propósito. Tem um filme, uma animação que estreou há pouco tempo, que chama Soul. Você assistiu? Não, ainda não. E olha que eu adoro um desenho. Então, esse desenho. Alerta de spoiler. Não gostei do desenho, porque ele te induz a falar assim: você tem que saber qual é o seu propósito, descobrir o que você gosta de fazer na vida. Que eu acho fantástico, eu acho muito, muito importante você se conhecer dentro da sociedade que você vive e o que você gosta de fazer, o que te motiva. Aí chega no final do filme, eles falam, então, não tem propósito nenhum, você tem que viver a sua vida. Eu fiquei revoltadíssima, eu queria jogar o computador pela janela. Gente, né? Porque ele fica fazendo você procurar o seu propósito o filme inteiro. Aí chega no final do filme, ele fala: não existe propósito. Você tem que ser feliz. Então, indo Não, por mas essa será que você linha, ter propósito, ia ter metas, e ter objetivos, não é uma coisa que também te faz feliz? Porque então, você falar, o que te faz feliz? Perguntar para vocês, o que faz vocês felizes? Então, às vezes é aquela coisa assim, eu adoro viajar, por exemplo, né? uhum, Eu adoro viajar, é uma coisa que me faz feliz. Mas só de você planejar a viagem já me faz feliz. Não estou nem lá ainda. Estou só pesquisando lá, ver se, né, o que vai dar, o que não vai dar, para onde é que eu vou, tal. Aquilo já me faz feliz, né? Eu gosto muito de trabalhar, sou workaholic, mas eu gosto muito de trabalhar, é uma coisa que me faz feliz. Mas eu acho que você tem que. É um misto, né? Você tem que planejar, mas você também tem que experimentar, né? Então, uhum, você, quando. Talvez, né? Seja isso, né? Você precisa viver, se dar a oportunidade de experimentar, de se estar disponível para poder falar assim, eu gosto disso ou não. Eu vejo até, não sei se é por isso, eu vou assistir o filme e depois eu conto para vocês, tá? Mas é uma coisa assim que às vezes as pessoas falam, não, eu não gosto disso, né? Sei lá, não gosto de limão porque eu ouvi falar que limão é ruim. Toma uma caipirinha geladinha, você vai ver como limão é muito bom, né? Então, é uma coisa assim, você não experimentar, é claro que
com as devidas proporções. Tem coisa que já é diagnosticado que aquilo não faz bem, né? Então, mas você se conhecer é uma coisa muito importante, mas para isso você tem que saber quais são os seus limites, saber aquilo que. E para isso você tem que vivenciar, né, determinadas situações, né? Claro, você tem que saber o porquê que aquela prova é importante para você, e aí você vai ter que ter outro conhecimento de falar, tá, já que essa prova é muito importante para mim, porque pelo motivo que for, e não é hipocrisia nenhuma falar por dinheiro, porque eu, como advogado, vou ter melhores oportunidades. Eu acho que tem uma crença na sociedade que se você falar eu gosto de dinheiro, você é uma pessoa ruim, com a Do mal, índole né? do mal, mau caráter. Eu não entendo muito bem isso, né? Eu gosto, porque como eu gosto de viajar e viajar custa, Então, gente, quem é que você falar vai fazer sem não? ter, né? Eu vou viver de gratidão, né? Tem uma expressão que fala assim, que as pessoas são gratiluz. Eu vivo de luz e gratidão. Então, gratidão é bom, é ótimo, mas dinheiro é ótimo para Bem é bom. deixar-nos confortável, né? É maravilhoso. E dentro da prova, na sua estratégia de prova, você tem que saber quais as matérias que você gosta para que você consiga ordenar de uma forma aquilo que você não gosta. Porque é estratégia. Você sabendo que você gosta, as matérias elas conversam entre elas. Então você vai ter que arrumar uma forma de olhar para o que você não gosta a partir do que você gosta. Então Até interessante, gente, Uhum. para quem está participando do QI jurídico, né, do grupo de estudo de casos, a gente sempre apresenta um caso X, mas esse caso X a gente analisa sobre várias vertentes, né? Então, a gente, na primeira semana, a gente analisou, a Ró estava presente, a situação de um advogado que acabou não fazendo a ação trabalhista. Então, daquele caso, a gente falou de direito do trabalho, direito processual, direito civil, ética, direito penal, processo penal, com um único enunciado. Então, assim, é isso que a Ró está falando. Se você gosta de determinadas áreas, né? Até vou mandar um beijo para o professor Douglas Galhaço, porque a gente sempre ficava brincando quando nós dávamos aula juntas e entrando um na sala do outro, porque eu dava aula de civil, ele dava aula de penal, e ele falava que penal era mais legal, né? E aí até bem interessante. E assim, quando eu estava na faculdade, também gostava bastante de penal. É interessante, né? Mas a gente pode ver que o direito é um só. Então, para você que está fazendo o exame da OAB, é isso que a Ró está falando. Pegue aquele caso que você e tente ver daquele caso extrair várias situações, né? Mas o examinador da ordem faz isso. Se você Exatamente. for analisar a prova, você vai ver que o examinador da ordem faz. E que em uma questão, ela tem a tendência de abranger várias outras áreas do direito também. E cada vez mais a OAB está pensando dessa forma, né? De uma forma prática, em fazer com que aquele bacharel ele consiga ver o direito como um só. Que eu acho que, quando eu estava na faculdade, falavam assim, chegava o professor, doutores, quem milita em mais de uma área não sabe nada de nenhuma das duas. Não, hoje não é mais assim, né? Isso é um pensamento muito antigo. Você tem que saber andar em algumas áreas. Pode ter aquelas que você não gosta, mas o mínimo você tem que entender. Né? É algo que faz parte, é a obrigação do estudante, né, tá? Pois é, né? Então, até porque eu sempre falo assim, essa coisa de a gente ir vivendo, e a vida a gente planeja, mas tem um ladinho da vida que vai nos levando, né?
Então, isso, eu acho É até... replanejar. Ela vai levando, mas a gente vai mudando o planejamento. Você lembra que a gente conversou isso essa semana? Você vai tendo novas experiências, e é aquilo que a gente estava acabando de falar. Não, eu gosto mais daquilo. Mas, às vezes, na hora de você vivenciar aquilo outro, você fala, poxa, é tão legal quanto. Então, essas vivências que a gente vai tendo, que a vida vai nos oportunizando, ou a gente vai nos dando oportunidade, melhor dizendo, é algo muito interessante. A Kátia Manecati, ela diz assim, professora, eu passei na AB, no último ano da faculdade. Parabéns, Kátia. Eu estudei muito ao longo dos anos do curso. Não estudei especificamente para a prova, comecei a faculdade de Direito para ajudar na minha carreira como executiva de TI. Olha só, gente, ela já tinha uma carreira, até a gente já falou isso numa live que nós fizemos, ela era de TI, e ela resolveu fazer direito, porque, com todo respeito, o direito ele vai permeando, né? Tudo que é área, porque o direito ele é baseado em fatos sociais, né? E a sociedade da informação hoje em TI é fantástico. É muito legal. Eu sou suspeita porque fiz mestrado nisso, então, e algo que eu falava assim, gente, mas quando, né? Isso lá atrás, há anos atrás, e nunca imaginar que a gente ia estar aqui, por exemplo, fazendo bate-papo ao vivo, né? Através da internet, enfim, né? E aí ela diz assim, e me tornei tão apaixonada pelo direito que mudei de carreira. Hoje me sinto muito feliz, me decido ao direito digital, me dedico, né, ao direito digital, sou mais feliz hoje, né? Isso é algo, assim, muito legal. A Luana fala, amei esse filme, eu entendi do filme que o nosso propósito é ser feliz. Encontra a felicidade nas pequenas coisas da vida. Esse é o nosso propósito maior. Realmente, mas como é que a gente faz para ser feliz? Né? Eu acho que é isso que a Ró falou, né? Então, como é que a gente faz para ser feliz? Como é que a gente faz para ter essa empolgação por aquilo que a gente faz, né? A Paloma, beijo, Paloma. Então, assim, como é que a gente faz para que isso aconteça, né? Então, eu acredito bastante de a gente ter propósitos, é algo muito, muito, muito importante. Voltando lá para o nosso exame da ordem, né? Então, só fazendo uma retrospectiva, é muito importante que você saiba quais são as suas principais habilidades. Então, se você grava mais ouvindo, se você grava mais vendo, perdão, se você grava mais falando, se você grava mais escrevendo, porque o nosso cérebro, cada um tem, né, uma habilidade, uma facilidade diferente. Então, isso é muito importante de você conhecer isso e a partir de hoje falar assim, poxa, eu prefiro mais ouvir. Então, grave, depois fica se ouvindo, né? Eu já tive amigos assim, ele gravava, ele mesmo falando, ele lendo, né? Depois ele ficava ouvindo, ouvia no ônibus, no metrô, ficava ele mesmo ouvindo sua voz, né? Hoje a gente tem audiobooks, né? Que antigamente não tinha, então a gente era obrigado a gravar, mas hoje você tem audiobooks, então é importante você ir atrás daquilo que mais vai fazer diferença na sua vida. E a respiração, olha lá, outras, né, dica que a Ró deu, né? Para você, inclusive, manter a tranquilidade. Como é que eu posso separar essa coisa de estudar? Todo mundo fala, em especial quando a gente fala de exame da UAB, até porque ética profissional é uma matéria relativamente curta e que hoje você vai ver, acho que em um semestre, né? Apesar de ser dificílimo, ao meu ver, e assim, processo ético que eu fui me dar conta depois que fui para a Câmara Recursal, não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina, mas para o exame da UAB Não cai na prova da ordem, né? Processo, tá? Então, mas então, não cai processo, mas cai a ética. Mas cai o resto, né? Cai o resto. E aí todo mundo fala, qualquer lugar que você vai ouvir, você vai falar, não, se mata de estudar ética. Pode ser um bom caminho? Só ética não, porque é pouco, né?
Ética é algo que, se você tiver a lógica da ética com o processo, tá? Eu gosto bastante de ministrar aula para a OAB de ética para fazer essa estrutura lógica da ética do advogado, que começa lá com os direitos do advogado, passa por honorários, contrato, e você vai amarrando. Aí é uma forma de estudar que você vai amarrando a lógica de todos dos assuntos que são mais cobrados. Que quando você sabe os assuntos mais cobrados, os menos cobrados, eles acabam, você acaba entendendo eles de uma maneira como se fosse por osmose, mais ou menos, que você vai passar pelos menos cobrados. Tá? Então, ainda que o examinador meta o louco e fale, agora isso aqui eu já foi muito e eu vou perguntar alguma coisa que foi menos. Ai, vontade de espirrar. Aí você vai saber também, porque pode ser perigoso você só estudar aquilo que é mais cobrado. Você tem que alinhar o estudo, alinhavar de uma forma, né? Que para mim é um pouco mais fácil ética, e para você também, porque a gente vivencia ética. Mas é muito difícil alguém que vai para um estágio fazer estágio que tenha processos ético-disciplinares. Então, o estudante, ele tem aquilo que ele aprendeu em sala de aula, ou ele se vira com aquilo, ou ele vai ter muita dificuldade, porque, infelizmente, poucos trabalham com ética, né? E depois da ética, você tem que administrar outras questões, né? Você não vai estudar para passar, você vai estudar para ter uma boa nota. E se você tiver uma boa nota, você vai passar. E você não vai passar na prova para ser melhor que o coleguinha. Você vai passar na prova para você ser melhor amanhã do que você foi hoje. Então, acho que é importante que você seja sempre o seu fator de superação. Tá? É muito melhor, muito mais saudável você estar se superando a cada dia que passa. Porque quando você coloca como ideal o outro, você não vai alcançar o outro. Porque o outro é o outro. Tem que ver você, o quanto que você vai melhorando, né? E daquilo, vai, ética, e você pode ir para constitucional, para administrativo. Se você sabe constitucional e gosta, você já linka direito ambiental e direito internacional, e aí você ganha mais 4 questões. Ela tá puxando a sardinha para as matérias que ela dá. Entendeu? As que eu gosto, né? Não, mas eu vou ser bem sincera, já falei isso em outras oportunidades. Eu fui me dar conta da grandeza do direito constitucional e da beleza do direito constitucional no doutorado. Direito constitucional não é algo fácil, né? Aí você fala, não, mas é artigo 1º de tripartição dos poderes, a dignidade da pessoa humana, né? Então, garantias constitucionais, os direitos sociais, não é só isso. Isso é uma boa parte, né? Se você souber, estava bem encaminhado, mas que o direito constitucional é complexo, mas muito importante, porque se você sabe muito bem direito constitucional, você sabe qualquer matéria, né? Você sabe qualquer matéria. A lógica está lá, né? A lógica do penal, do civil, do previdenciário, do processo, inclusive, trabalho, né? A lógica dos outros está no constitucional. É algo bem interessante. A Paloma, ela perguntou se zerar em ética faz com que haja reprovação direta. Na prova da OAB não tem esse peso, né? Igual concurso público. Tem concurso público que você zera uma matéria, pelo edital você acaba tendo o peso. Não tem esse peso, né? Tá, agora, olha, é uma pergunta inédita para mim, eu nunca ouvi falar nesse peso aí. Porque eu posso geralmente até procurar. essa questão... Mas acho que no edital não fala que tem peso, que não pode zerar alguma matéria. Em concurso público... Que pode. E concurso público às vezes até para profissões que exigem menos estudo, né? Eles têm pesos, né? Às vezes até português e matemática tem outro peso do que, sei lá, história, geografia, alguma coisa assim do gênero. Mas que eu me lembre, pelo menos, a menos que tenha mudado o edital,
não tem essa questão. É que é assim, quando você zera, né, em qualquer disciplina, você vai ter que compensar isso em outra disciplina. E fica bem complicado, né? Então, ao meu ver, você zerar em ética, primeiro, foi muita falta de atenção, porque o que vem sendo exigido na ética é o que a Ró falou, são questões lógicas. Então, ética a gente, pelo menos, deveria conviver com ela diariamente, Passando né? os Claro. olhos pelo edital aqui, eu não estou vendo nada, não, mas depois eu posso ver de maneira mais concentrada aqui, mas a princípio aqui não vejo nada, não. E aí é algo interessante, né? De você ter um equilíbrio. Mas vamos pensar então naquilo que você falou. Começou, você vai fazer a prova, vai lá, né? Antes de preencher o gabarito, que é outro problema, gabarito, né? Aliás, vamos antes, vamos voltar um pouquinho. Como é que é essa coisa de ir para a prova? O que eu preciso me preparar? Então, a gente já viu que tem a respiração, a questão de você estudar, né? O que eu preciso? Chegou lá, estou saindo de casa, ou, né? A prova é amanhã, enfim, estou lá para fazer a prova. Estou indo fazer a prova. O que eu preciso, além de ter essa concentração? Você tem que começar no antes, né? Você não pode mudar muito a sua rotina, principalmente alimentar, né? Porque vai que você fala assim, também agora eu vou comer bastante para não ter fome, né? E você não está acostumado a comer bastante. Aí vai ter um Pode ser um piriri. tiro no pé. Imagina, pior do que piriri é cólica. Eu não sei se do piriri ou é a cólica, o que é pior aí, né? Ele vai Aí tirar você... sua concentração, obviamente, né? E se Exatamente, vai você tirar. tiver que ficar muito tempo no banheiro, vai perder o tempo de fazer a prova. Vou colocar um sapato novo, uma roupa nova que eu nunca usei. Não faça isso. Vai com uma roupa bem confortável. Antigamente, lá quando a Thaís prestou a prova, acho que precisava ir Olha, até de gente, tá roupa vendo? social, né? Não precisava ainda, mas também não Não, podia de shorts nem de mini blusa. Não sei até se hoje, acho pode que não pode, short, não. Eu acho que não sei não. se pode. Hoje acho que é mais tranquilo, né? Se tiver calor, assim. Eu acho que não é bom abusar para não dar sorte para o azar, né? Porque a profissão ela é bastante, vamos dizer assim, clássica, né? E ela não aceita muito bem aí alguns padrões de moda ainda. Então é bom não arriscar, mas está confortável, né? Se tiver calor, uma blusinha mais leve para as meninas, né? Que não gostam de ar condicionado e ventilador, um casaquinho. Pelo amor de Deus. Agora eu acho que vai mudar isso depois da pandemia, né, Tá? Uma coisa que me irritava quando eu fazia prova era a gente que ia fazer prova com o nariz escorrendo. Ai, que não. É verdade, eu acho Agora que vai me escorrer na irritava. máscara. Acho que isso me irritava. Então sempre tinha alguém perto de mim, cavocando assim, o nariz. Oh, meu Deus do céu, eu odiava isso. Mas agora com É a pandemia, eu engraçado, acho que porque muda um quando pouco, alguma né? coisa nos irrita, você presta mais atenção, né? É. Isso me irritava demais, assim. Aí você também pode, sei lá, querer eliminar a concorrência. Levar aquele salgadinho bem fedido, assim, eu odiava aquilo, aquele cheiro me dava um enjoo, assim. Você vai falar o quê? Dá licença? Você não vai comer o seu salgadinho? Eu não podia falar isso. Então Eu aquilo acho que só me agora não vai irritava, poder, né? Pelo desconcentrava. menos, pelo menos se for seguir aí Enem e tal, Né? não pode comer. Você pode levar água exclusivamente, né? Se eu não me engano. E Né? até a água pode ser um problema se você não está acostumado com a água, você tomar água e ter necessidade de ficar indo no banheiro. Né? Você tem que ir com a sua rotina, tem que acompanhar a sua rotina. E um truque para a memória, né?
Quando você estiver estudando, crie algum hábito, por exemplo, de um chá, de uma bala, de algo que tenha gosto ou cheiro. E leva isso para a prova, porque quando você utilizar ou essa bala ou esse chá, suco, a sua memória degustativa ou olfativa vai remeter ao que você estudou. Então, isso é muito legal, você juntar esses hábitos no estudo para fazer com que o seu cérebro ele lembre de certas coisas aí que são mais difíceis, ou mesmo se você estiver nervoso, para acalmar aí, sabendo que você estudou, porque vai remeter aos seus estudos. Então, isso é bem E essa interessante. história de levar chocolate, porque chocolate acalma? Aí depende de quem, né? No meu caso, chocolate. Ai, o chocolate vai me dar mais vontade de comer chocolate, vai me deixar ansiosa e nervosa. Então, para mim, chocolate não funciona. Chocolate tem cafeína, né? Normalmente, o chocolate tem outras substâncias que aceleram. Então, vai te deixar acelerado. E é legal te deixar acelerado. Eles indicam para quando tiver com perda da concentração, né? Eu não gosto muito desse recurso, só se você já usou chocolate no seu estudo e for pela memória degustativa. Aí é legal, mas o chocolate, fora que pode sujar. E já pensou você sujar tudo? Não, sujar a folha de resposta. Folha de E na resposta. segunda fase, né? Aquela meleca, assim. É nos livros. E tem uma outra coisa, né? Você tem que também preparar o seu material, tem que ver se você está com os seus documentos, né? Porque vai chegar lá, não tem documento, você não consegue fazer a prova. Se você está com a cor da caneta certa. É até interessante, porque às vezes um concurso, eu acho que da UAB é preta, não lembro, mas já faz bastante tempo, gente, que eu fiz algumas décadas. Mas você tem que ver direitinho no edital a cor da caneta, né? Porque o leitor da folha de resposta ele só aceita, né? Determinada cor de caneta, então isso altera, né? Pode alterar de concurso para concurso. É muito importante você ver a cor da caneta. Você E tomar leva para os muito. amiguinhos também. É interessante. Tenha 3, 4, porque assim eu já precisei de caneta dos amiguinhos. Ai, que Viu? vergonha. Então Não, você leva, seja solidário, né? não, e a sua Bacana. caneta pode falhar, tem essa outra também, né? De repente você leva lá a caneta bonitinha, mas chegar na hora, a caneta é nova, né? Chega lá na hora, ela resolve não funcionar. Isso vai fazer com que você fique nervoso, vai fazer com que você perca a atenção, né? Uhum. Então, e também você, na hora de você preencher lá a folha de resposta, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Para não preencher o quadradinho errado. Eu gosto, dizem, não sei se é verdade, tá, gente? Que quando a gente escreve a lápis, você grava, tem lá alguma coisa assim relacionada a lápis, né? Essa eu não Mas conheço. tem uma coisa, o lápis você consegue apagar, né? A caneta não, né? Então, é um grande problema você ficar indo e vindo nas questões, porque você vai ter a tendência de mudar. Então, o legal é você fazer em blocos e não voltar naqueles blocos. Não, Então, você vai fazendo de na hora de duas em você duas preencher, tô matérias. falando. Não, mas em blocos mesmo. Você preenche para não ficar aquele sem fim de quadradinhos. Então, você faz ética e constitucional. Tá certo que é aquilo? Passa para o gabarito e não volta. Só se você tiver dúvida, você deixa uma, duas, né? Que você tenha dúvida. Mas o ideal não é ficar indo e vindo, porque a tendência de você querer mudar é muito grande quando você muda e muda para errada normalmente. É difícil você mudar para certa. A estatística é que as pessoas mudam para errada. Então, E eu você fazer fazia em primeiro aquilo que blocos. você entende ou gosta mais, não é? Como é que é? Eu gosto, eu sempre gostei de fazer aquilo que eu entendia menos, que eu gostava menos. Primeiro que
vamos colocar em gostar menos, e não como não gosta. Se você coloca que você não gosta, teu cérebro já vai pensar, já vai não pensar, ele não vai raciocinar como ele deveria, porque ele está sendo obrigado a fazer algo que ele não gosta. Então, você vai ter que achar alguma coisa em empresarial. Você vai ter que ver algo que você goste em empresarial, tá? Então, é engraçado porque empresarial, eu sempre achei muito difícil de estudar, né? E eu adoro militar em empresarial, em empresas, né? Eu tenho essa preferência. Mas para estudar empresarial é muito complicado, porque eu acho que é muito decorativo, tá? Mas até aí você pode fazer alguma associação. Empresarial, é o dia a dia. Lá fora, como as coisas acontecem, como o mundo acontece. Eu adoro, eu amo de paixão constitucional, mas a vida acontece no empresarial, tá? É a partir dali que você vai ganhar dinheiro. Então, dessa forma que eu passei a gostar de empresarial, de tributário. Eu amava o professor de tributário, então eu associei tributário ao professor, não à matéria. Assim, essas matérias de menos domínio, colocando dessa forma, você está mais concentrado, você chega empolgado lá para fazer a prova, as matérias de menos domínio são melhores. Aí depois, na volta da Mas aí concentração, você não você vai faz o que perder você muito tempo, gosta. porque tem a coisa do tempo também, né? Não, mas não é Então, porque você não domina que você vai ficar 5 horas para fazer aquilo, né? Porque você vai ter estudado, então você tem que ter essa percepção de tempo de prova. Então, naquilo que você não domina, você tem que fazer simulado e você tem que ter uma estratégia, porque senão você vai se atrasar. Então, o não domina não quer dizer não sei. Então, tem que prestar atenção nisso. é engraçado, né? Eu sempre fiz diferente. Vai muito daquela coisa do que a Roberta falou, né? De você mesmo se conhecer, assim. Então, eu sempre eu faço tudo aquilo que eu sei, porque eu tiro da frente, né, com mais facilidade, para depois, na prova, né, obviamente, para depois perder mais tempo pensando naquilo que. Só que também isso tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que sabe e tem lá um exceto, um não, um O salvo, porém, essa palavra, salvo, salvo, ai, eu né? salvo, né? Então, ó, dica, gente, na hora que você vai ler lá no caderno, circula se tem não, se tem salvo. Então, essas palavrinhas chaves, exceto, né? Porque você vai lá ler, você, pô, a já é, né? Já tenho certeza que é, só que você não viu o enunciado, né? Eu lembro uma vez que falaram para mim assim, é muito da coisa de você identificar como você faz bem as suas provas. Por isso que também, como a Rô falou, é importante você fazer simulado, mas de ler de trás para frente. Então, ler primeiro eu fiz assim as minhas provas da OAB, isso eu não esqueço nunca mais. De ler primeiro as respostas, porque como eu sou muito acelerada, eu ia calmando até ler qual era a pergunta, Para né? adivinhar a pergunta, olha, essa é novidade para mim, Então, né? eu sempre fiz as provas, a prova da UAB, né, na primeira fase, que eu errei só 2 questões, eu fiz assim. Então, eu lia primeiro enunciado, ou enunciado não, as respostas, para depois já estar com a adrenalina baixa e ler o enunciado. Então, eu acho que essa coisa de você saber e treinar, experimentar como é que você faz a prova é muito interessante, inclusive com o tempo, né? Então, por mais que você vá pegar, eu vou fazer a prova na minha casa, até com essa coisa de pandemia e etc, né? Às vezes você não tem, os cursinhos não estão disponibilizando isso, né? Como antes, dentro das faculdades, etc. Mas vale a pena você pegar e falar assim: olha, eu vou começar a prova no horário X, então eu tenho 3 horas para fazer a prova. Você controlar para saber quanto Não, mais ou menos fazer está primeiro sem levando, né? controle, né? Para ver o quanto que você faz.
puxa, eu fiz a prova em 4 horas e meia? Não, mas por quê? Onde que eu estou demorando? Para avaliar também isso, né? Já para não se obrigar antes do tempo. Então, a melhor coisa do mundo é planejar e ter tempo de fazer. Agora, né, Treine, a treine, pandemia treine, 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 proporcionou. treine, treine. Exatamente. A pandemia proporcionou aí agora estamos em casa, então vamos utilizar bem o nosso tempo, né? Não que só precise estudar as 24 horas do dia, porque isso não é nem saudável, né? Pois é, mas então o negócio é que o importante é a gente experimentar, mais uma vez, né? Voltando ao filme, né? Vamos lá experimentar para ver, para poder você se conhecer, conhecer as suas habilidades, a sua forma de fazer a prova, o seu time. Então, isso é muito, muito interessante. Às vezes a gente quer fórmula mágica e a fórmula mágica está dentro da gente, a gente nem percebe isso, né, Ró? Uhum, Então, vamos olhar exatamente. nossa auto-fórmula mágica, né, para que a gente possa fazer um exame com calma, enfim, né? E até ficando a dica aqui com relação a essa interdisciplinariedade, essa questão de misturar uma matéria com outra, né? O próximo exame vai cair LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sabe aonde? Não vai ter lá LGPD. Não, vai cair em direito administrativo, em direito do trabalho, em direito constitucional. Olha só, então, cada vez mais essa questão, até por ser também uma exigência do próprio MEC para as faculdades, essa questão da interdisciplinariedade é cada vez mais cobrada e mais cobrada também no mercado de trabalho para você ter uma visão ampla, uma visão sistêmica sobre aquilo que você está tratando, né? Eu sempre falo, às vezes você pode fazer um contrato fantástico e ser um grande prejuízo tributário para o seu cliente. Então, o contrato é muito bem elaborado, mas ele deixou de ver qual era o reflexo disso em outra área, né? Pode fazer com que aquele contrato, embora muito bem elaborado, não seja de fato efetivo, né? A gente tem aqui, só para a gente terminar, que a gente já está explodindo, né? Vamos pegar aqui, opa. Estão falando aqui que vão testar esse formato de ler as respostas primeiro. Ó, é a Thaís, eu Cuidado, não sou hein? muito exemplo, eu sou muito acelerada, mas é algo que para mim foi bem, bem interessante, né? De você, inclusive na hora, para você prestar mais atenção na pergunta, porque às vezes a gente está tão preocupado com a resposta e a resposta está na pergunta. Muitas das vezes eu já fiz prova que na hora que você vai, às vezes até rever, na hora que você vai corrigir a sua prova, você vê que a resposta estava na pergunta, foi falta de atenção, né? E o exame da OAB, ele tem muito disso, assim, de exigir de você, ao meu ver, além de conhecimento teórico, né? Aquilo que você aprendeu na faculdade, enfim, exigir de você atenção. E é exatamente isso que a gente precisa muitas das vezes, a gente ter atenção naquilo que a gente está fazendo, porque para fazer bem, para fazer legal, né? Enfim. Aí fica a dica, né? Então, a gente lá no ITJ, a gente tem o curso de LGPD para a OAB. Você que está interessado no exame da OAB, entra lá no nosso site www.itj.pro.br e também o nosso grupo de estudos. É só entrar em contato conosco se você tem interesse em participar do nosso grupo de estudos. Vem conversar comigo, conversa com a Roberta, conversa com o ITJ, a gente tem algo bem legal para você. E isso você pode ter certeza absoluta. Vai te ajudar muito no exame da OAB, vai te ajudar mais ainda na sua vida profissional, seja a carreira que você escolher dentro do direito, ou até fora, né? Como nós vimos aí, tem tanta gente, o direito ele se entrelaça em tantas situações, né?
Então, isso é muito legal. Ró, muito, muito obrigada mais uma vez. Como é que as pessoas podem te achar? Ai, muito obrigada, tá. Eu fiz um perfil no Instagram que 1, 2 vezes por mês, que é pouco, eu sei, mas eu mexo nele, mas tem várias técnicas de estudo e várias dicas de direito constitucional. Chama Direito Constitucional em Posts. E assim, ele está caminhando, ele vai crescer. Eu vou conseguir colocar mais conteúdo nele, mas é fácil me achar por lá, o Direito Constitucional em Posts, ou então no meu perfil pessoal, que ele é pessoal e profissional, né? Porque assim, eu gosto muito do que eu faço, então eu vou colocando ali outras dicas de direito no Instagram também, roberta.oliveira.5437, e podem me achar também pelo contato do ITJ, né? Que como eu sou professora no ITJ, é fácil de falar comigo por lá. Entrando em contato com o ITJ, você acaba conseguindo também entrar em contato comigo. E você que está me ouvindo, né? Eu sempre falo, quando eu era nova, adolescente e tal, esse Jurema era motivo de bullying, né? Agora é muito fácil, né? Coloca lá Thaís Jurema no seu Google que você vai me achar em algum lugar, você vai me achar. Então, beijo, gente. Eu espero vocês na próxima quinta-feira no QI Jurídico para a gente falar sobre os desafios da advocacia com a Nana Joia. Beijo, beijo, Ró. Tchau, Obrigado, gente. Boa gente. prova.